Um bichinho perdido é uma situação muito triste. Os donos espalham cartazes, oferecem recompensas, na esperança de alguém se compadecer e resolver ajudar. Imagina que então um dia você encontra um desses bichos que está perdido. E aí você resolve seguir a pessoa que está com ele. Mas será que isso é uma boa ideia? Oi, eu sou a Kemi e bem-vindos de volta em Guia de Jardim. Já sabe, né? Deixar um like, se inscrever e indicar para os seus amigos. A história de hoje se chama Eu continuava vendo alguém passeando com um cachorro supostamente desaparecido. O link para ela e os créditos ao autor estão aqui embaixo na descrição como sempre, e a tradução foi feita pela equipe aqui do Guia de Jardim. E agora, vamos à nossa história. Alguns anos atrás, eu morava em uma cidade tranquila onde nada realmente acontecia. Trabalhava em uma loja de varejo local, saía para um bar próximo para ver meus amigos na maioria das noites e voltava para casa da mesma maneira. Então, uma noite, vi um cartaz colado em um poste no final da estrada. A foto de um pequeno cachorro branco e fofo me chamou a atenção e parei para dar uma olhada mais de perto. Parecia um bichon ou algo semelhante, com grandes olhos escuros e pelo limpo. Uma de suas orelhas não era simétrica, levemente dobrada, como se tivesse cicatrizado daquela maneira, e seus dentes inferiores eram ligeiramente visíveis. Cão perdido, biscoito. Microchipado, sem coleira. Amigável, mas por favor, se aproxime com cuidado. Ele tem medo de homens e de barulhos altos. Se encontrado, ligue para... um número na parte inferior. No final de semana, vi mais um dos mesmos cartazes em postes de iluminação na minha rua e nos arredores. O dono do biscoito claramente se importava muito. Tendo perdido o Golden Retriever da nossa família alguns anos atrás, não pude deixar de me solidarizar. Estava voltando do bar para casa e tinha acabado de passar pela loja da esquina quando a vi. Uma mulher de meia idade, andando lentamente pelo lado oposto da rua. Ela usava um longo casaco azul marinho. Seu cabelo estava preso na gola e ela usava óculos escuros, mesmo que estivesse escuro. Andando ao lado dela estava aquele cachorro. Mesma pelagem fofa, orelha dobrada, dentes inferiores ligeiramente visíveis mesmo com a boca fechada. Pisquei e olhei para trás enquanto ela continuava andando. Pensei em segui-la, mas enquanto ela descia a rua e ficava fora de vista, eu disse a mim mesma que provavelmente vi errado e fui para casa. Afinal, era quase meia-noite e eu só vi o cachorro claramente por um momento sob uma lâmpada de rua. Mas a sensação desconfortável persistiu. Algumas noites depois, estava andando pela mesma rua quando parei e olhei de novo com atenção. Era a mesma mulher passeando com o cachorro quando passei pela loja da esquina. Eu parei no caminho e realmente dei uma olhada adequada dessa vez. O cachorro era o biscoito, eu tinha certeza absoluta disso. Ei! Eu gritei, mas ela não respondeu. Apenas continuou andando com a cabeça ligeiramente baixa, a guia solta na mão. Liguei para o número assim que entrei e ele tocou 2 vezes antes que um homem atendesse. Alô? Oi! Eu disse rapidamente. Acho que acabei de ver seu cachorro. Houve uma pausa. Oh meu Deus, você está falando sério? O alívio em sua voz foi imediato. Sim, acho que eu vi uma mulher passeando com ele há cerca de meia hora. Parecia exatamente como o da foto. Outra pausa. Outra pessoa me ligou e me disse isso há alguns dias também. Disse ele, sua voz mais baixa agora. Foi perto de uma loja de esquina? Algo sobre a maneira como ele disse isso fez meu estômago cair. Sim, eu disse, passando por ela. Ok. E mais alguém a viu lá? Não, era só eu. Eu gritei pra ela, mas ela continuou andando como se não tivesse me ouvido. Eu podia ouvir ele pensando. Deus, isso é suspeito. Você passa por aquele lugar com frequência? Concordo totalmente. E sim, passo por aquela loja na maioria das noites quando volto do bar pra casa. Pego o ônibus de lá para a estrada da igreja e passo por ela no caminho de volta. Tudo bem, vou ficar de olho nessa área. Se você a vir novamente, não se aproxime dela. Só me mande uma mensagem o mais rápido possível me dizendo onde você a viu e para onde você acha que ela está indo, se você não se importar. Eu ficaria muito grato. Claro! Obrigada por ligar. A polícia é complicada com esse tipo de coisa. Sim, acredito nisso. Suspirei. Ele soltou a respiração, trêmulo. Aliás, meu nome é Matt. E você é? Sarah, respondi. Bem, obrigado, Sarah. Me ajudou demais.
Não posso agradecer o suficiente. Não posso prometer uma enorme recompensa em dinheiro, mas se puder me ajudar a recuperá-lo, farei tudo o que puder para retribuir. Não, sério, Mad, está tudo bem. Fico feliz em ajudar. Quando desliguei, lembro de me sentir bem, como se tivesse feito algo gentil. Eu a vi novamente algumas noites depois. Tinha acabado de descer do ônibus do lado de fora da biblioteca, voltando do bar para casa. As luzes da rua lançando aquele brilho laranja opaco sobre tudo. Atravessei a rua, as mãos enfiadas no casaco, já pensando em voltar para casa. Então congelei. Do outro lado da rua, passando lentamente pela fileira de carros estacionados, estava a mulher de casaco, andando novamente com um biscoito. Por um segundo, só fiquei lá, observando. Então tirei meu telefone do bolso e digitei rapidamente. Acabei de ver ela de novo, do lado de fora da biblioteca, indo para o leste em direção a Waverly. Apertei enviar. Hesitei, então comecei a andar enquanto mantinha meus olhos nela. Lentamente no início, mantendo uma boa distância. Ela não olhou para trás, só continuou andando no mesmo ritmo constante, segurando a guia. Digitei novamente enquanto seguia. Ela acabou de virar na Maple, ainda descendo. Ainda nenhuma resposta de Matt. Segui discretamente por 1 minuto ou 2. Me mantive bem atrás, meus passos quietos contra a calçada, meus olhos fixos nela, tentando não perder de vista o biscoito. Ela virou uma estrada, depois outra alguns momentos depois, uma estrada estreita que eu não reconhecia mais. E então ela entrou em um beco. Era longo e escuro, entre 2 fileiras de edifícios, mal iluminado, exceto por uma luz piscante na extremidade oposta. Ela não hesitou, apenas caminhou direto por ele. Me aproximei da entrada. Ela entrou em um beco na Maple, estou bem atrás dela. Apertei enviar e entrei com cautela. Meus passos ecoaram levemente enquanto eu avançava, e meus olhos se ajustaram à luz fraca. Eu ainda podia vê-la, mais à frente agora. Sua silhueta projetada alongada na parede. Ela continuou andando, mas agora estava acelerando. Dei alguns passos mais rápidos, meu coração começou a bater forte, mas não demorou muito para que ela desaparecesse na escuridão. Droga, murmurei. Fiquei lá por alguns segundos, respirando de forma desigual, ouvindo. Depois olhei para meu telefone. Ainda nenhuma resposta de Matt. Engoli em seco, de repente muito consciente de como eu estava sozinha, no meio do beco. Torcendo para que Matt visse as mensagens a tempo de fazer algo a respeito, coloquei o telefone de volta no bolso e me virei para sair. Foi quando algo me agarrou por trás. Um braço envolveu meu torso, me puxando para trás antes que eu pudesse reagir. Outra mão apertou minha boca, cortando o grito que arrancou de mim. O pânico explodiu em mim enquanto eu me debatia, chutando, tentando me libertar. Mas o aperto se fez mais forte instantaneamente, forte e controlado ao meu redor. Tentei gritar novamente, mas saiu abafado contra a mão enquanto eu era arrastada em direção a uma van estacionada mais abaixo no beco. Minha mão se afrouxou um pouco do celular. Então, de repente, luz. A lanterna estava acesa, brilhante e ofuscante. Eu não pensei. Apenas torci meu pulso e enfiei ela na cara do atacante. O feixe de luz atingiu diretamente. Ele se encolheu apenas o suficiente para que seu aperto se soltasse. Dei uma cotovelada nele o mais forte que pude e me soltei. Meus pés bateram contra o concreto enquanto eu corria pelo beco. Minha respiração ofegante, explosões de pânico e soluços. Eu não olhei para trás, só corri o mais rápido que pude. Quando cheguei ao fim, finalmente olhei para trás. Nada. O beco atrás de mim estava vazio, como se nunca tivesse acontecido nada. Não parei de correr até chegar em casa. Batendo a porta atrás de mim, tranquei com as mãos trêmulas, meu peito arfando enquanto pressionava minhas costas contra ela. Então caí no chão, lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto ligava para a polícia. Dei a eles os detalhes que pediram e, quando desliguei, verifiquei meu telefone, olhando minhas notificações. Absolutamente nada de Matt. Meu sangue gelou quando vi o artigo uma semana depois. Cartazes de cachorro perdido vinculados a tentativas de sequestro. A polícia do Oregon está emitindo um aviso público após uma ligação de uma mulher conectada a pôsteres falsos de cachorro perdido. Os investigadores acreditam que os cartazes, com um pequeno cão branco e um número de contato, foram usados para identificar e escolher indivíduos em bairros específicos. Um incidente semelhante foi relatado anteriormente por uma jovem no Colorado.
levando a preocupações de que o método tenha sido usado em vários estados. A polícia está aconselhando os residentes: não ligue para os números listados em cartazes não oficiais. Não siga indivíduos associados e relate atividades suspeitas diretamente às autoridades. Encarei a tela enquanto tudo começava a se encaixar. Em primeiro lugar, só as pessoas que moravam na minha área teriam visto esses cartazes, uma distância previsível. Então a mulher, ela foi colocada, andando pelo mesmo caminho, no mesmo horário todas as noites. Só as pessoas que saíam tão tarde notariam, e ela estava vestida de forma suspeita, o suficiente para ser notada. Dentre essas pessoas, apenas algumas estavam previsivelmente fora até tarde o suficiente para vê-la mais de uma vez para ter certeza. Previsivelmente o bastante para que ninguém os reportasse como desaparecido por horas. E desses, apenas alguns se importariam o suficiente para ligar. Pessoas que gostavam de cachorros e se sentiram mal. Pessoas que eram alvos fáceis. Então, era só escolher as vozes pertencentes a mulheres jovens, seu alvo de escolha. E mais alguém a viu lá? Na hora, parecia normal, mas não era uma pergunta, era um filtro. Você estava andando sozinha tarde da noite? Não só respondi, como contei tudo a ele. Onde eu geralmente andava e onde a via. Eu só pensei que estava sendo prestativa. Enquanto ele estava mapeando o caminho que eu fazia até em casa, para que ele pudesse posicionar ela ao longo, onde teria certeza que eu a encontraria. Só me mande uma mensagem o mais rápido possível me dizendo onde você a viu. Atualizações ao vivo. Rastreamento em tempo real. E para onde você acha que ela está indo? Claro que eu a segui. Não muito longe, apenas o suficiente para pisar exatamente onde ele precisava de mim, no meio daquele beco escuro. Eu me perguntei naquela noite como do nada haviam mãos em mim, como se ele estivesse parado lá o tempo todo, esperando. Era porque ele sabia exatamente onde eu estava e exatamente onde eu estaria. Não poderia haver vítima mais perfeita, e seu sistema foi projetado para selecioná-la. Milhares de pessoas passaram por esses cartazes, possivelmente centenas se importando o suficiente para parar e notar. Talvez uma dúzia tenha ligado. Então elas foram arriscadas uma a uma, até restar somente uma. Abaixei lentamente meu telefone, meus dedos tremendo. Enquanto eu procurava o cachorro perdido dele, ele já tinha me encontrado. E aí, o que acharam da história? Gente, essa protagonista foi muito inocente. Quem que passa todas as informações assim pra um desconhecido? Por mais que ela tivesse cheia de boas intenções, de tentar achar o cachorrinho, de tentar ajudar o dono, né? Olha o mundo que a gente vive. Não dá pra sair espalhando suas informações por aí, assim. E ela demorou muito tempo pra se tocar do que tinha acontecido. Só depois que quase aconteceu o pior, é que ela se ligou de que era tudo um golpe. E o pior de tudo é que esse tipo de coisa pode acontecer. E esse é o tipo de história de terror mais aterrorizante, ao meu ver. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam e se vocês já passaram por algum tipo de situação perigosa, principalmente envolvendo a internet. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!